É muito bom estar com vocês novamente. Muito bom revê-los. Vocês não sabem a alegria que tenho cada vez que chego aqui e vejo vocês. É um prazer, é um privilégio poder congregar com vocês. Eu tenho carinho e amor por todos vocês, ainda que alguns não tomaram um café comigo ainda, nem assaram uma picanhazinha, né, Cristo? Nem comer um pirão com linguiça, mas eu tenho muita alegria em ser irmão de vocês e congregar e servir a Deus juntamente com vocês. Me veio ao coração de ler um texto, e eu estava ali procurando, é um texto que trata da sabedoria. Primeiro veio ao meu coração o texto de Tiago, eu não vou ler ele, mas temos na carta de Tiago a recomendação do Tiago, dizendo que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá liberalmente e não lança em rosto. Então, eu preciso saber mais, eu preciso ter sabedoria, peça a Deus, faça essa oração. E aí, claro, a partir desse texto, me veio o texto do Salomão. E por que eu estou pensando em sabedoria? Porque mais do que nunca, nós precisamos aprender a viver, a ser sábios para a vida, né? E Salomão é um destaque nas Escrituras por não ter escolhido riqueza, por não ter escolhido a derrota de seus inimigos. Ele é um destaque na Bíblia por fazer a escolha mais certa que uma pessoa pode fazer, que é buscar a sabedoria, pedir a... Quando Deus dá a Salomão a oportunidade de ele pedir qualquer coisa, inclusive todos os seus inimigos. Nós estamos falando de um tempo em que, por lei, ele tinha o direito de pedir os adversários em suas mãos, certo? A própria lei mandava amaldiçoar quem amaldiçoasse. E, né, era olho por olho, dente por dente. Então, o Salomão não teve isso em conta. Ele, numa oportunidade diante de Deus, podia ter dito: Deus, eu quero ser o rei mais rico do planeta. Mas ele não disse isso, ele pediu sabedoria. Ele pediu a sabedoria. E Deus deu a sabedoria, e alegrou-se o Senhor com o pedido de Salomão, que além da sabedoria lhe deu riqueza. É interessante, ele não buscou a matéria, e Deus então deu a ele a imatéria, a imaterialidade que ele pediu, que é a sabedoria, e deu matéria. Porque sendo sábio ele podia usar. Então vem o texto de 1 Reis, capítulo 4, versículos 29, 30, 31, e diz assim: E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração. Olha que palavra interessante. E largueza de coração. Expandiu a consciência de Salomão. Largueza de coração é expandir a sua mente, expandir a sua consciência. Como a areia que está na praia do mar. Você conseguiu entender? Deus expandiu a consciência e a mente de Salomão numa profundidade, distância, comprimento, largura, tanto quanto a areia da praia do mar. É coisa grande, né? Coisa tremenda. Ele diz assim: e era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente. Vocês lembram que para vir visitar Jesus tiveram sábios que descobriram
uma estrela que brilhou exatamente no dia do nascimento de Jesus. E aí ele está dizendo aqui que aqueles sábios, não aqueles dos dias de Jesus, os que antecederam eles, porque eles eram alunos de séculos de sabedoria acumulada, e os sábios do Oriente, que eram destaques, o Salomão ultrapassou eles, destacou-se, foi além da sabedoria dos sábios do Oriente, e do que todos os sábios do Egito, ou a sabedoria dele, superou toda a sabedoria egípcia, que é um marco de sabedoria e conhecimento acumulado até os dias atuais. Há mistérios na história egípcia que até hoje, com toda a tecnologia, não foi desvendado. São coisas tremendas, tá? E o Salomão ultrapassou, olha só, porque ele ousou pedir a Deus sabedoria. E era ele ainda, desculpa que entrou aqui, capturou a minha voz. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens. Você entende o que é isso? Ele era mais sábio do que todos os homens de sua época. E quer saber? Eu acho que até hoje ele só vai perder para Jesus. Mas nem Jesus não ousou se comparar à sabedoria dele. Porque havia uma promessa de Deus que ninguém ia ter mais sabedoria do que ele. Então Jesus, na condição de homem, se disse maior do que Salomão. Mas não disse que era mais sábio do que ele. Não é extraordinário esse negócio? Então ele se tornou mais sábio do que todos os homens. E do que Etã, Esrita, e do que Emã, e Calcol, e Darda, todos sábios e grupos de ciência da época. Ele superava a todos, os filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. A fama dele foi para tudo quanto é nação. Eu queria deixar essa palavra antes de nós entrarmos no passo a passo, porque mais do que nunca eu estou conscientizado de que só os sábios vão ter uma vida abençoada. Ninguém vai ter uma vida pacificada, uma vida tranquila, uma vida de sucesso. E aí eu estou falando de sucesso que é muito diferente do sucesso materialista, mas o sucesso, uma vida de bem-estar, de que tudo quanto faz prospera, de que tudo aquilo que põe a mão, as pessoas olham e dizem, oh, ele tem estrela. Olha, isso aí nasceu para brilhar, entendeu? Ninguém consegue na vida destacar-se tendo sucesso, sucesso interior, sucesso familiar, né? Sucesso social, né? Ninguém é bem sucedido na vida se não for sábio. Há que ser sábio para seguir o sucesso. Quanto à salvação, é mais importante ainda, porque só os sábios se preocupam com a sua salvação. Os que não são sábios, eles ignoram, levam a vida de qualquer jeito, vão na ignorância, né? Por isso a Escritura os classifica como vivendo nas trevas, já que luz é também um simbolismo bíblico para a palavra sabedoria. Sabedoria é luz. Então, eu peço a vocês todos que, junto comigo, nós buscamos a sabedoria. Peçamos ao Senhor a sabedoria. Devemos desejar a sabedoria. Em casa,
leia depois, com muita atenção, leia devagar, o capítulo 9, o capítulo 8 de Provérbios. Pegue uma concordância bíblica e coloque lá na concordância, ou se você tem no celular, no computador, se tiver no computador, coloca a palavra sabedoria e clique num destaque no livro de Provérbios. Examine, veja o que fala a respeito da sabedoria. Outro dia eu estava ali junto com a Gui, o Davi, a Bruna, acho que estava lá em casa também, nós estávamos conversando e eu li 3 capítulos rapidinho, assim, entende? Do livro de Provérbios, num bate-papo na hora do meio-dia. Enquanto terminamos o almoço, 3 capítulos de Provérbios para avaliar. Estava mostrando ali para Gui, para o Davi, eu disse, olha aqui, a vida depende de sabedoria. A saúde depende de sabedoria. Livramento, que muitas vezes a gente pensa, o anjo do Senhor veio e me livrou. Não, a sabedoria te livra dos laços da morte. Diz ali no Provérbios 8, ou 9, que ela prolonga os teus dias. Olha que coisa extraordinária. E às vezes a gente fica mistificado, pensando em anjinho vindo voando ali e livrando nós de problemas. Não é assim que funciona. Entendeu? Quando fala anjos, muitas vezes está falando de mensageiros humanos. Às vezes o anjo é o pai que deu um sábio conselho para o filho, e bem-aventurado o filho que segue o conselho do pai. Porque ângelo é a palavra que se traduz também como mensageiro. Infelizmente, nossa mentalidade mistificada falou em anjo, já pensa num ser voando, vindo do céu, se manifestando. Não, às vezes o anjo está ao teu lado, é a tua esposa. É a tua esposa que muitas vezes diz, não faz isso, não vai por esse caminho, te acalma. É um anjo, é um mensageiro que está transmitindo sabedoria para você. Às vezes é o teu esposo, irmã. Entende? Que coloca uma palavra que é uma palavra de sabedoria e te livra de laços, de problemas, de confusões. Às vezes é a voz da mãe, às vezes do pai, e até mesmo do filho para os pais. Olha que coisa interessante. Então busque a sabedoria. Não se conforme em simplesmente, eu vou à igreja, eu frequento a igreja, eu congrego. Não. Busque a sabedoria com toda a tua força. Peça a Deus, Ele vai te conceder. E então tudo o restante tu conseguirás através da sabedoria. É assim que funciona, certo? Bom, hoje nós vamos ao passo de número 101. Este passo está lá em Mateus 21, 1 a 11. Ó, a fusão dos evangelhos aqui, nós vamos tratar do texto em um só texto, mas vamos incluir aqui os 4 evangelhos. Mateus 21, 1 a 11. Marcos 11, 1 a 10. Lucas 19, versículos 29 a 44, e João, capítulo 12, versículos 12 a 19. Eu vou seguir aqui de forma, na fusão do evangelho, vou ler de uma única forma, né? Vai ser um texto para os 4 evangelhos. Nós temos, então, dentro dessa formação do texto, o seguinte, que logo no outro dia, depois lá da casa do Lázaro, em que Maria derramou lá o perfume sobre os pés de Jesus, logo em seguida, então, no dia seguinte, Jesus segue em direção a Jerusalém. Estamos aí na última semana de Jesus,
e ele está seguindo para Jerusalém. Quando ele está diante de Betfagé e de Betânia, então ele está ali para frente já um pouquinho, em direção a Jerusalém, ele enviou 2 discípulos. Estava perto do Monte das Oliveiras, um lugar muito frequentado por Jesus. Ele pega e envia 2 discípulos, dizendo a eles: vão ao povoado aí em frente, tá? E entrando nele, vocês vão encontrar uma jumenta amarrada e com ela tem um jumentinho. Então tá ali, o filhote lá, né? Tá lá os 2. Vocês, esse jumentinho ninguém montou ainda, ele não foi usado para nada ainda, ele ainda não estava ativo, né? Aí Jesus disse: soltem-no e tragam a mim. Então vocês entram lá, vocês vão ver uma jumenta amarrada, tem um jumentinho, vocês vão ali, soltam e tragam aqui para mim. E é claro, os discípulos devem ter olhado assim, meio assustado para Jesus, porque Jesus mandava umas coisas que não dá para entender, né? Ele era o dono? Não. Não na condição da natureza humana, né? Ele não era o dono. Mas ele chama, aí ele pega e diz assim: Adilson, é o mesmo que ele dissesse assim: Adilson, tu vai ali na frente da farmácia aqui e tem um carro. Tu pega lá, entra, a chave está nele, tu liga e traz o carro aqui para mim. Não dá um arrepiozinho, um medinho? Entende? Eles olham para Jesus, fica inferido do texto que eles dão uma paradinha: ô mestre. Gente, se fosse assim, a gente fala assim bem popularmente, né? Ô mestre, brincadeira tem hora. Entendeu? Então Jesus, ele olha para eles e diz: olha, se alguém perguntar aí para vocês, por que vocês estão soltando? Vocês vão responder: o Senhor está precisando dele, mas logo devolverá. Vocês conseguem enxergar algo aqui? O Senhor está precisando dele, mas logo devolverá. Vocês conseguem enxergar algo oculto nessa frase? A determinação de Jesus traz uma revelação maravilhosa. O que tem oculto aqui? Os bichinhos eram de um discípulo de Jesus. Mas de um discípulo que os discípulos não conheciam. É igual algo que nós vamos ver ali na frente, que ele vai mandar perguntar para um senhor se está pronto os preparativos da Páscoa. E ele então dá um sinal para os discípulos encontrar esse homem, que era o homem carregando um cântaro na cabeça, o inverso do trabalho masculino, certo? O homem provavelmente ou era viúvo ou tinha a mulher doente. Porque ele estava fazendo o trabalho que era para a mulher fazer, carregando um vaso d'água na cabeça. Ora, Jesus manda falar com esse homem e não diz o nome dele. Até hoje a Bíblia não revela, os evangelistas não revelam. Havia um motivo para não revelar, mas o motivo maior é que ele era um discípulo oculto de Jesus, tanto que ele encontrou-se com Jesus, conversou com Jesus, marcou para Jesus fazer a ceia na casa dele, mas nenhum dos discípulos viram. Não conheciam ele, por isso precisaram de um sinal. Senão Jesus diria o nome: vai lá na casa do fulano de tal e pergunta se está pronto para fazer. Jesus não fala o nome, porque... Agora, quando Jesus manda buscar a jumenta e o jumentinho, é a mesma coisa. Ele diz: lá vai ter. Claro que aonde está é uma revelação que o Pai deu a Cristo. Se formos tratar de dons espirituais manifestados no homem Jesus, nós poderíamos dizer o seguinte, que manifestou-se a ele a palavra da ciência, ou a palavra do conhecimento. Ele, pelo Espírito, sabia onde estavam os animais, certo? Mas tinha também a consciência de que os animais
eram de alguém que o respeitava, de alguém que o amava, de alguém que não conseguiria dizer não para ele. Eu pergunto, alguém que ama Jesus, alguém que não quer dizer não para Jesus, é o quê? Amigo de Jesus, discípulo de Jesus. Vocês sabem que muitos discípulos de Jesus, os apóstolos, não conheceram. Muitos discípulos. Por isso que nós temos que ter cuidado também quando nós lidamos com pessoas de outra denominação, quando nós lidamos com pessoas desconhecidas a nós, porque ele pode ser um amigo de Jesus. Ainda que não esteja na casa dos amigos de Jesus aqui, essa casa física aqui na fazenda em Itajaí. Quantos amigos de Jesus tem por aí afora? Quanta gente boa de Deus, desejoso de fazer o que Deus manda fazer, desejoso de servir a Deus de coração, de fazer o que é certo, de andar na justiça. Quantas pessoas que guardam a palavra de Jesus. Não é maravilhoso? Bom, como o irmão diz que tu podes conjecturar desta forma, é simples. Ele determina que vai e pegue o bichinho. Se alguém fosse pego soltando uma jumenta e um jumentinho, era tido como ladrão. Ia para pedrada, irmãos. Você entende? Ou tinha que devolver 4 vezes mais o que estava pegando ali. Essa é a grande verdade. Ora, mas Jesus ele diz, vocês usam o meu nome. No caso aqui, o meu título. Eles vão entender, o título está inserido ao nome de Jesus. Olha, se alguém perguntar por que vocês estão soltando, vocês responderão, o Senhor. O Senhor, o nosso Senhor, está precisando deles. Depois nós vamos devolver, logo após ele usar, nós vamos devolver. E já partiram. E os homens não emperraram, não impediram de eles levar os bichinhos. Tendo partido, acharam então o jumentinho, encontraram o jumentinho, encontraram como Jesus falou. É o que o texto vai dizer aí. Como Jesus falou para eles, aconteceu. E claro, as pessoas perguntaram, por que estão soltando bichinho aí? Não, o Senhor mandou pegar aqui, ele vai precisar deles. E logo depois, você entende por que os homens deixam ir? Porque eles amavam Jesus. Porque eles entenderam quem ia usar o jumentinho. E eles são gente de Deus às ocultas. Então não se confunda, às vezes numa precipitação, a gente pensa que quem não está com a gente não é de Deus. Nunca faça isso. Sempre olhe para o outro como sendo alguém que é também um filho do Pai Nosso que habita os céus. Sempre olhe para o outro com amor, com o cumprimento da lei de Deus, amando o próximo, né? Trouxeram então o jumentinho, versículo 7, Diego. Trouxeram o jumentinho, puseram sobre ele as suas vestes e fizeram com que Jesus montasse nele. Pegaram o jumentinho, tiraram a capa, botaram em cima do jumentinho. Né? O outro pegou e disse, não, mas vou botar a minha também, vamos forrar melhor aí. E aí fizeram, monta nele, Jesus. E Jesus montou. O interessante é que isso já estava profetizado lá no Antigo Testamento. Eis que aí vem o teu rei montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Aí, está profetizado. E eles estão fazendo isso para que a Escritura, eles estão numa ação de cumprimento da profecia sem que percebessem. Eles não estavam percebendo. Jesus sabia o que estava acontecendo ali, pois ele, o Cristo, é o espírito da profecia. A essência da profecia é a presença de Jesus. Você entende?
A profecia, ela se realiza na nossa vida quando o Espírito de Jesus está em nós. Quando recebemos a essência da vida do Cristo. Quando a vida do próprio Cristo pulsa junto com a nossa vida, ela nos transforma, ela nos eleva, ela nos espiritualiza, ela nos faz nascer de novo. A presença de Jesus é maravilhosa. Glória a Deus. Então, observe os irmãos que Jesus monta naquele jumentinho, assenta-se sobre a roupa daqueles que ali colocaram. E a multidão, vendo Jesus sobre o jumentinho, começa a falar coisas maravilhosas dele e principalmente testificavam da ressurreição do Lázaro. Lembram que ele veio lá da casa do Lázaro, a multidão está seguindo de lá. E eles testificavam, veja só, ele é o nosso rei, ele é o Messias, porque ele ressuscitou o Lázaro. Louvado seja Deus pela vida de Jesus. E no contexto do coração, eles misturam o querer deles, bloqueando a visão, a revelação do querer de Deus. Explico. Eles estão fazendo tudo isso, achando que Jesus vai invadir Jerusalém com eles, vai derrubar o sacerdócio, vai derrubar o governo romano e vai tomar posse do reino físico, político daquele momento. Eles começam, então, daqui a pouquinho eles vão aclamar a Jesus rei, porque eles acham que Jesus está ali para reinar aqui na terra. Apesar de Jesus já ter dito lá atrás, o meu reino não é desse mundo aqui, eu não vim aqui para fazer as coisas desse mundo. Não vim guerrear, não vim maltratar, não vim derrubar César, não vim aqui para tirar o sumo sacerdote do lugar dele. Não, meu negócio não é esse. Eu vim lançar luz sobre os corações. Eu vim mostrar para vocês que a verdadeira vida é para dentro. O caminho estreito se faz para dentro de si, enquanto o caminho largo é o caminho para fora de si. O caminho largo é o caminho para o mundo, mas o caminho da vida, o caminho estreito é para dentro. Eu vim ensinar vocês a andar no caminho estreito, a cuidar do lado de dentro de vocês, porque foi através de seus ensinos, ele disse, olha, de onde vêm os males? Por que nós queremos nos livrar na terra dos males? O que a gente quer aqui na terra? Paz. Todo mundo faz pesquisa para se livrar das doenças, das enfermidades, das tristezas, das angústias, das aflições. Não é assim? Todo mundo faz pesquisa para se livrar disso. Gasta-se fortunas para ter bem-estar. E Jesus então diz que o problema não está fora. Que nenhum problema está fora do homem. Mas o problema está dentro. Ele disse, vocês querem as causas e de onde vêm os problemas do homem? Vem do coração. A ira, a angústia, a aflição, as guerras, os adultérios, olha só, os homicídios, vem tudo de dentro do coração. De sorte que quem quer aniquilar as coisas ruins do lado de fora, precisa primeiro fazer o caminho da estreiteza do seu próprio ser e buscar a luz divina para mudar conceitos, mudar ideias, mudar a mentalidade, mudar preconceitos, mudar tudo aqui dentro da gente. Nascer de novo. Nascer de novo. Precisa surgir uma nova criatura dentro da gente, porque a criatura terrena está animal. Entendeu? E Jesus diz que quer acabar com o animal e quer que surja um homem aí dentro. Quer que surja um ser humano. Entendeu? Então cuide do seu coração. Que na sabedoria Salomão já tinha ensinado lá. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele, do teu coração, aqui, tá?
É isso aqui. Aqui. Do teu coração procedem as saídas da vida. Não tem nada fora que primeiro não foi idealizado dentro. Não tem nada que se faça para fora que primeiro não nasceu aqui dentro de mim. Entendeu? Então, Jesus estava ali ensinando isso para eles esse tempo todo, mas eles não entendiam que Jesus não estava aqui pelo mundo físico. Que ele não estava aqui pela política mundial. Que ele não estava aqui para tratar de questões desta vida. Ele estava para tratar das questões internas, porque sabe muito bem o Criador que o enviou, que ele, o Criador sabe que o remédio para a raça humana é uma mudança de coração. Até o Ezequiel já tinha profetizado que viria um tempo em que o Senhor tiraria o coração de pedra, a dureza do coração humano, e daria um coração de carne, ia botar um coração mole, um coração maleável, um coração que era possível trabalhar, que se tocasse, sentia. Esse coração novo fala do novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o homem endurecido pelo pecado, o homem endurecido pelas suas próprias raízes, ele não tem sentimento. Ele é maldoso, bateu, levou. Xingou, eu xingo mais ainda. Esse é o homem sem esse coração de homem renascido, não é? Então Jesus estava aqui para trabalhar por dentro, mas eles estão achando que Jesus veio trabalhar ao lado de fora e estava indo para Jerusalém para se apossar do governo, certo? Os fariseus, o grupo farisaico, também materialista. Talvez se eles fossem hoje, eles eram da teologia da prosperidade. Entendeu? Eram bem materialistas. Apesar de ser um grupo radical no conceito bíblico. O fariseu era zeloso da lei, era zeloso da religião, entendeu? Mas também tinha um desejo de posto político, tanto que a maior parte do Sinédrio de Israel era composta de fariseus e tinham negócios com Pilatos e com Herodes. Eles tinham conchavos políticos com Pilatos e Herodes, né? E alguns mais altos no posto tinham até pacto com César, entendeu? E tirando disso vários benefícios para si. Eles estão olhando a multidão aclamando Jesus e a multidão testemunhando de Jesus. O que eles fazem? Eles ficam bravos, ficam nervosos. Eles olham, discutiam, um dizia para o outro, versículo 19, vejam, vocês nada conseguem, todo mundo vai atrás dele. É como hoje, assim, se tem um homem ensinando a coisa certa, falando o que é correto, já mexe lá nos grandão da religião. E já vão lá para os púlpitos, cuide com o tal do fulano aí. Tem um fulano aí dizendo que não é para dar dízimo, o sujeito ele é herege. Tem um fulano aí dizendo que ceia não é pedacinho de pão e um cálicezinho na mão. Esse fulano vocês vigiam, é blasfemo. Entendeu? Mas vem cá, o fulano está falando mentira? O fulano está falando que está escrito? Quem que tem mais base? A Escritura? Ou como foi lançado através do catolicismo na Idade Média, que, na verdade, o dogma, a doutrina, não, a tradição da igreja vale mais do que a palavra. Entendeu? Quem está certo aí? Nós ficamos com a palavra.
Oh, glória a Deus! A rocha é a palavra. As tradições, elas mudam. Entendeu? As doutrinas dos homens, ao longo do tempo, são modificadas. Os dogmas mudam. Entendeu? Mas, como disse o Cristo de Deus, as minhas palavras, diz ele, não passarão. Passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não. Então, fique com a palavra de Deus. Bom, eles vendo que a multidão estava aderindo o aclame ao rei, ficam apavorados. Olha, vocês não estão conseguindo nada. E um culpava o outro. Vocês não estão vendo que ele vai, todo mundo vai atrás dele? E indo adiante, então, numerosa multidão estendia vestes, cortavam ramos de árvore, botavam ali na frente, né? Aquele burrinho nunca foi tão paparicado. Quando Jesus está presente, até burrinho é abençoado. Você sabia? Aquele burrinho deve ter passado nas ruas de Jerusalém ali várias vezes, né? Ali nas regiões ali de Betfagé e de Betânia. Quantas vezes aquele burrinho não passou ali, Nivaldo? Ninguém nem nunca deu bala para o burrinho. Entende? Mas agora tem Jesus montado nele. Se Jesus está presente, as pessoas tiram as capas e estendem. O burrinho passa por cima das capas. Botam ramos. E o burrinho passa, enfeitam a rua. Né? Se o burrinho pensasse como a gente, ele podia pensar assim, poxa, eu estou famoso, cara. Entende? Sem entender que não era ele, era o que estava presente nele. Né? Se Jesus faz parte da nossa vida, o nosso caminho vai ser de sucesso. Aleluia! Nós vamos ser bem-sucedidos, nós seremos abençoados. Se Jesus tem o primeiro lugar na nossa vida, olha, as portas vão se abrir. E se fecharem, é para protegermos. Essa é a grande verdade. As coisas vão sendo diferentes. A visão vai sendo diferente. O caminho vai sendo diferente. A vida é diferente para quem tem Jesus na sua vida. Até o caminho do burrinho mudou. Entendeu? Até o caminho do burrinho mudou ali. Ora, já estava perto da descida, versículo 37 aí já estava perto da descida do Monte das Oliveiras. A multidão dos discípulos começaram a se alegrar, a cantar, a glorificar a Deus, né? Versículo 9. Qual o cântico que eles cantavam? Hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Aclamaram ele rei. Olha que coisa interessante. Não sabiam eles que daqui a pouquinho, isso aqui está acontecendo num sábado que antecede a sua morte. No outro sábado, ele já estaria morto. Isso aqui está acontecendo num sábado anterior. Ele está entrando lá. Olha que coisa interessante. Tudo isso se realiza para se cumprir o que foi dito pelo profeta. O profeta diz lá atrás, digam à filha de Sião, não temas, eis que o seu rei vem a você manso e montado em um jumento, em um jumentinho, filho de uma jumenta. Eu estava profetizado lá atrás. Olha que coisa interessante. Está se cumprindo a profecia. Logo depois, os discípulos lembraram-se de que essas coisas estavam escritas a seu respeito e que elas tinham sido realizadas. Porque no começo eles não estão no embalo também que Jesus é o nosso rei, porque eles só vão entender os ensinos plenos de Jesus após a ressurreição de Jesus. Muita coisa que eles aprenderam passou batido. Como às vezes eu olho aqui.
Às vezes eu estou conversando com irmãos que já estão comigo aí há 14 anos. E eles fazem pergunta para mim que me assusta. Eu disse, puxa, mas isso aí eu já respondi umas 20 vezes. Entendeu? E me dá um susto. Aí depois eu lembro assim, não, mas Jesus também. Jesus ensinava, mas os discípulos custavam a absorver o ensino. Entendeu? Porque a gente pensa assim, tudo que Jesus ensinou, todo mundo foi gravando. Não, o próprio Pedro teve coisa que só foi entender depois da ressurreição. O João, amigão do peito de Jesus, né? Teve coisa que só entendeu depois, abriu a mente depois. Olha que coisa interessante. Então, eles até aqui estão pensando que Jesus veio para governar aqui. Como hoje, a maioria dos cristãos atualmente pensam que o propósito da bênção sobre a vida é as coisas daqui. Me dá uma tristeza quando eu ouço, Jesus me abençoou e deu um carro. Com 60 pagamentos. Jesus me deu um carro e um carnê lá em casa de 60 pagamentos. Isso me dá uma tristeza. Jesus não deu coisa nenhuma. Você foi lá e comprou. E de metido ainda. Quer ver? Nem consegue pagar direito. Se aperta todo. Entendeu? Irmão Adilson, olha, vê como o Senhor é bom. Eu quero que o irmão entre aqui, unja os umbrais da porta, as vistas da porta da minha casa. Quero que o irmão unja. Não sei onde é que aprenderam isso também. Que a Bíblia nunca mandou ungir coisa desse tipo. Entendeu? Objetos, no sentido da nova aliança. Entende? Irmão, unge aqui a porta, porque comprei esse apartamento novinho. Comprei não, Jesus me deu esse apartamento novinho. 360 pagamentos. Quantos anos tu tem, irmão? 50. Com 86, lá para 80 vai pagar tudo. Eu disse, meu Deus, dá uma dor no meu coração. Entende? Não, irmão. Quando Jesus dá, então é dado. Ainda que eu não veja ele dando muita coisa assim, tá? São casos bem específicos, quando envolve o povo de Deus, quando está relacionado a uma obra maravilhosa, porque, na verdade, você sabe aquele irmãozinho que congrega conosco e que não tem uma casa para morar? Você sabe que Jesus delegou seus poderes à igreja, para a igreja fazer a casinha dele? Você sabia disso? Já te ensinaram isso? Não, né? Isso não é ensinado. Entendeu? Você entendeu? Ei, não é Jesus que vai dar uma casinha para o nosso irmão que está sem casa. É a igreja. É a igreja. É só abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos e você vai ver que ninguém ousava dizer que o que tinha era seu próprio. Mas vendiam, quem tinha mais de uma propriedade, vendiam suas propriedades. Lançavam o dinheiro nos pés dos apóstolos. Eles tinham um respeito tremendo pelos apóstolos. E os apóstolos distribuíam na comunidade conforme cada um tinha necessidade. E distribuiu mesmo. O apóstolo não pegava daquele dinheiro para comprar nem um jumentinho para ele. Não pegava daquele dinheiro para comprar nada para ele. Prova isso, irmão? Isso provo. É só você ler ali em Atos dos Apóstolos, os primeiros capítulos, e você vai ver. Entende? Tanto que após a multidão trazer, e até Barnabé vender a sua casa e dar o dinheiro para os apóstolos, até Ananias e Safira deixaram um dinheiro amaldiçoado lá, e morreram por querer aparecer, entende? Quiseram mentir para o apóstolo, porque eles não eram obrigados a dar dinheiro nenhum, o apóstolo não obrigou ninguém a dar dinheiro, mas aí quiseram sair por grandão, e foram mentir, combinado de dar a metade, dizendo que era tudo. Só para aparecer para os irmãos. Aí morreram. Morreram.
Deus os disciplinou ali para que a igreja não começasse com mentira. Já sabia o Senhor que nessa época ia estar cheio de mentira. Hoje ele não mata, senão tem que matar 90%. Se eu for matar mentiroso hoje na igreja, tem que matar 90% dos crentes. Você entende? Lá era só 2 que mentiram. Morreu 2, o resto ficou vivo. E entrou um temor que durante os próximos 50 anos era só bênção. Você entende? E aí os apóstolos receberam mais dinheiro, irmão. Vocês nem imaginam quanto dinheiro os apóstolos receberam. E distribuíram tudo. Tanto que dias depois, o Pedro e o João vão orar, vão passar pela porta formosa do templo, e o homem coxo dos pés pede mais molinha, e o que foi dito para ele? Não temos prata nem ouro. Nós não temos nenhuma moedinha para te dar. E onde foi aquela dinheirada toda? Fizeram casa para os irmãos, alimentaram os irmãos, vestiram os pobres, cuidaram dos doentes. Eles gastaram tudo com o povo. E aí o Pedro ousadamente diz: mas o que eu tenho eu te dou. Oh, eu não carrego ouro nem prata. Os pastores de hoje carregam ouro e prata, né? Mas eles não têm o que o Pedro tem. O Pedro disse: o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ó a pegadinha. O homem chegou e levantou? Não. O homem não levantou na hora. Aí o Pedro, que não deixa por menos, ousadamente, cheio de coragem, cheio de fé, cheio de coragem, deu a mão para o homem e disse, botou o homem de pé. E o pé do homem se endireitou e o homem começou a saltar e a glorificar a Deus. Olha que coisa tremenda. Entenderam? Ah, Jesus, me dá uma casa. Estou orando, irmão, estou fazendo a campanha dos 30 dias. Já está em 30 agora, né? A Igreja Católica começou com novena, as evangélicas com 7 dias. Né? Antes dos evangélicos, já os macumbeiros tinham, né? A vela de 7 dias. E aí a macumba evangélica entrou também. E você entende o que eu estou falando, né? Inventando coisa em cima da palavra. Certo? E agora está em 30, 60, 90 dias de campanha. E a igreja deve cuidar dos seus. Se um de nós estiver necessitado, todos os demais devem ajudar aquele necessitado. Se um de nós estiver morando na rua, não tem emprego, está com dificuldade, todos nós devemos abrigá-lo. Tu vais ter uma casinha. Se eu não posso construir para ti agora, eu vou ajudar a pagar um aluguelzinho para ti. Eu vou trabalhar para tu ter um emprego, eu vou arrumar um emprego para ti. É assim que deve ser. Não ficar, Jesus me deu, com várias prestações e não sei o quê. Você entende? Aonde há muito emocionalismo, foge a razão. E onde foge a razão, vai embora a sabedoria, o discernimento. Nós precisamos aprender isso. Os apóstolos tiveram, então, dificuldade de compreender a missão de Jesus e a ação de Jesus, lamentavelmente. Ora, versículo 39, alguns fariseus da multidão lhe disseram, mestre, repreende esses rapazes aí, essa turma, essa gentarada aí que fica aí gritando glória a Deus, aleluia, repreende aí. Hosanas nas alturas, é muito grito, repreende. Ele, porém, disse, eu digo a vocês, se esses se calarem, as pedras clamarão. Eles não vão se calar, não. Se eles se calarem, as pedras clamarão.
Você tem aqui uma interpretação dual. Estava Jesus falando de pedra, pedra, ou estava Jesus falando daquela pedra? Eu tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. De qual pedra ele está falando? Ele estava falando da pedra que Pedro fala, pedras vivas, que é edificada a casa espiritual. Estaria dizendo o Cristo que se aqueles que eram da descendência de Abraão, os filhos de Abraão, se calassem, parassem de glorificar a Deus, os endurecidos gentios seriam amolecidos e as suas bocas se abririam para glorificar ao Santo Todo-Poderoso Senhor? Olha só, que coisa maravilhosa. O carnal vai interpretar que é simplesmente uma pedra. Pedra tem boca, pedra clama, mas vós, pedras vivas, que sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, nação eleita, aleluia! Olha, se vocês querem que eu cale esses aqui, aqueles que vocês não consideram povo e aqueles que vocês dizem que não são povo de Deus, vai se cumprir neles as profecias de Oséias. A um povo que não era povo, eu chamei de povo, aleluia! E a filhos que não eram filhos, deles o meu nome. O Senhor nos remiu de nossos pecados para glorificarmos a Deus. Olha que coisa maravilhosa, amados. Vamos adiante. Então, como estavam perto de Jerusalém já, Jesus olhou a cidade e chorou sobre ela. Olha a sensibilidade do Cristo. Chegaram perto de Jerusalém, ele olha a cidade, toda a cidade, e começa a chorar. Começa a chorar. Os discípulos não entendem. Poxa, no meio dessa festa toda, nós aclamando ele rei, ele não está nem aí para nada daquilo. Lisonja não mexe com Jesus. Pompa não mexe com Jesus. Riqueza não toca Jesus. Dízimo alto, Jesus não está nem aí para isso. Até que uma oferta pequenininha, ele gosta quando é dela de coração. Gosta no sentido de ver o gesto da pessoa, a motivação da pessoa. Como ele viu da viúva pobre, que botou uma moedinha no meio dos bolos de dinheiro dos ricos. Os ricos lá, ostentando, pomposo, bem vestido, chegavam lá e tiravam o dinheiro, contavam o dinheiro para todo mundo ver, botavam dentro do gasofilácio, né? E Jesus observando, nada daquilo agradou a ele. Veio o outro, né? O sacerdote de lá olhando, puxa, vão dar um dízimo gordo. Quando vendia um apartamento assim, bem caro, Cristo, ele já ficava olhando no dízimo do corretor. Entendeu? É como hoje, você chega, né? Seu nome, qual a sua data de nascimento? A pessoa pensa, te quero meu nome para mandar um parabéns no dia do meu aniversário, né? Aí logo a seguir assim, profissão. Vocês já viram a discriminação depois que bota a profissão? Gari. O irmão é Gari. Profissão. Empresário. Trabalha em que ramo? Entendeu? Qual o seu ramo? Não, tem a van. Graças a Deus, estávamos orando para Jesus salvar o irmão. O Gari, tadinho, já sumiu. Tá mais lá. Você entendeu?
Só que Deus não vê como vê o homem. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus olha para o coração. Quando os ricos estavam colocando dinheiro no gasofilácio, Jesus não estava olhando a quantia pela quantia, ele estava observando as atitudes, as motivações. E de repente na fila surge a viúva pobre. E ela pega uma moedinha só, e colocou. Jesus se alegrou. Jesus se alegrou. Quem via Jesus, irmão, se fosse hoje assim, vocês podem acreditar. Se fosse hoje, quem olhasse para Jesus, ele é doido, cara. Esse Jesus é muito doido. Olha, todo mundo botou aquela dinheirada, ele não disse nada, ficou ali quieto olhando. Agora, essa viúva aí botou uma moedinha, ele está alegre. Olha como ele está alegre. Mas ele olha para os seus discípulos, vocês viram aquela viúva ali? Toda aquela gentarada lá deu do que sobrava. Mas essa viúva ali, ela colocou tudo que tinha. A motivação dela, o amor dela é tão grande que tudo que ela tinha, era uma moedinha, ela deu tudo. Glória ao nome do Senhor. Que Deus possa encontrar em nós justiça. Que Ele possa enxergar o nosso coração e se agradar de nós. Pare de fazer coisa para agradar homem. Pare de fazer as coisas quando os homens estão olhando. Pare de viver, entende, para os olhos dos homens, o olho do pastor, o olho do presbítero, o olho do pregador. Pare. Seja fiel a Deus. Sirva a Deus em espírito e em verdade, porque Deus procura adoradores que vivam diante dele desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, ele olha para a cidade e chora, porque ele vê não a pompa, não o elogio, não a promoção, não o título, tinham acabado de chamar ele de rei. Eis aí o rei que vem em nome do Senhor. Ele não se importou com nada disso. Ele olhou para a cidade e chorou. Não se empolgou com a festa, com a aclamação, não, com a posição, não. Ele olhou para a cidade e chora e começa a lamentar, dizendo: se neste dia também você, Jerusalém, conhecesse a mensagem de paz. Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses a quem a tua paz pertence. Agora, porém, isto está encoberto aos seus olhos. Jerusalém, população de Jerusalém, vocês não conseguem enxergar a quem a paz de vocês pertence. Vocês estão tudo aí no dia a dia, correndo, envolvido, comprando, vendendo, casando, divorciando, casando de novo, fazendo, curtindo a vida e, na maioria das vezes, sem inteligência. E vocês não sabem a quem pertence a paz. Isso faz Jesus chorar. Eu iniciei essa reunião falando sobre sabedoria. E aqui está a ignorância. O antônimo de sabedoria é ignorância. Assim como o antônimo de luz é trevas. A ignorância não deixa eu saber como é que eu vou ter paz, como que eu vou estar bem, como que eu posso viver alegre, como que eu posso usufruir da glória de Deus. Quando não tenho sabedoria, eu não alcanço a visão destas coisas.
E aí, às vezes, procuro a minha paz dentro dos recursos naturais da terra. Procuro satisfazer meus anseios, meus desejos com matéria. Um carro novo, uma casa nova, uma mulher nova, um homem novo. Alguns partem por tantos caminhos em busca de satisfazer ou preencher um vazio interior, porque não sabem a quem a paz pertence, não entende. E Jesus chorou por causa disso. Ele chorou por causa da ignorância dos judeus de Jerusalém, dos hebreus de Jerusalém. Pois dias virão, dizer, sobre você, Jerusalém, em que os seus inimigos a cercarão com trincheiras, e a rodearão, e a apertarão por todos os lados. Vocês um dia vão sofrer tanto. Vai vir grande tribulação. Vai vir adversários, inimigos, não místicos, naturais. E deitarão por terra a você e seus filhos no seu meio, e não deixarão de você pedra sobre pedra. Por quê? Porque não reconheceu o tempo em que você foi visitada. Quando nós não reconhecemos o tempo que Deus nos dá, não reconhecemos o tempo em que Deus fala conosco, não reconhecemos o tempo em que fomos ensinados, não reconhecemos o tempo da doutrinação cristã, quando não reconhecemos que Deus está dando um tempo para todos nós, e que é tempo de cada um de nós ouvir a palavra de Deus, quando a gente não reconhece isso, a gente perde o tempo. E Jesus chora. Porque, como ovelhas sem pastor, vai a população mundial para o sacrifício, para o terror, para as guerras, para as perseguições, para os sofrimentos, para as mazelas humanas, para a escassez, para tempos atuais, a grande tribulação. Essa é a grande verdade. Ora, dito isso, Jesus entra na cidade e Jerusalém inteira se agita. E começaram a perguntar, e um respondia para o que perguntava. Um perguntava, outro respondia. O que está acontecendo aí? Que multidão é essa? Este é o profeta Jesus, aquele de Nazaré da Galileia. Ele está entrando aí. É sua última semana dentro de Jerusalém. Venha domingo. Vamos ver o que vai acontecer e que ensinos ele vai dar na sua última semana para os seus discípulos. Quanta coisa gloriosa tem aí na última semana de Jesus em Jerusalém. Cidade da paz, mas que vai ser atormentada por causa de suas escolhas erradas, por causa de sua busca equivocada. Que Deus nos ajude a ser diferente daquela Jerusalém, mas que haja em nós o coração, a mente daqueles que vão morar na Nova Jerusalém. Aleluia! A Nova Jerusalém que de Deus desce do céu. Oh, glória a Deus! A cidade santa, que entrará ali todo aquele que não ama mentira, mas ama a verdade, que não ama a injustiça, mas ama a justiça. Entrará ali todo aquele que é santo, louvado seja o nome do Senhor, e que tem o seu nome escrito, conservou escrito o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Que Deus nos ajude a chegar lá. Queiram estar de pé, queridos.
Nós vamos orar neste momento. Aqui peço oração por uma amiga que está com um tumor na garganta. Também oração por Jonathan, que precisa de libertação. Ainda, oração pelo Lucas e família. Precisam de discernimento espiritual. Aqui gostaria de agradecer pelas orações por Alencar, que passou mais de 2 meses na UTI e hoje está em sua casa e fora de perigo. Vocês lembram que a gente orava aqui para ele, o Senhor tirar ele de lá? Que coisa maravilhosa. Também gostaria de agradecer à igreja pelas orações por Luísa, que estava com uma gravidez de alto risco e hoje está em casa com seu bebê no colo e com saúde. Que coisa boa quando a gente deseja o bem para os outros, né? Glória a Deus. Aqui temos um aviso, que é o encontro de mulheres sábado, às 15h30. E célula de jovens, sábado, às 19h30. Então, temos aqui a célula de jovens, aqui, e às 19h30, e na Casa dos Amigos, o encontro de mulheres, 15h30. Gravaram aí? Depois vai estar ali, né? Vamos falar com Deus? Olha aí para a pessoinha que está no teu lado aí, vê se tu gosta mesmo de verdade dela. Oh, eu vi umas irmãs olhar agora com assim um peso, entende? Brincadeirinha, estou só chateando com você, né? Um dia uma irmã disse assim, irmão, você é muito machista, né? Eu disse, por quê? Quando é coisa ruim, tu só fala para as mulheres. Eu disse, capaz, eu falo para mulher e para homem. Tem homem bom e tem homem ruim. Tem mulher legal e mulher terrível. Entendeu? É claro que só não dá para endireitar a questão entre sogra e sogro. É difícil encontrar um sogro ruim. Não tem nem piada de sogro, eu nunca ouvi. Só tem de sogra, não é? Não sei por que também. As sogras são tão legais. Entende? Eu fui muito feliz. Quando conheci a guia, minha já tinha ido, né? Tá. Brincadeirinha. Eu tinha muita vontade de que a minha sogra era excelente. Uma pessoa querida, né? Testemunho de muitas pessoas. Mas eu não tive o privilégio de estar com ela. E a melhor sogra do mundo é a da Gui. Entendeu? Então, a melhor sogra do mundo é a da minha esposa. Ela é uma sogra maravilhosa, extraordinária. Tu concorda, né, Cris? Ai de ti, se não. É uma bênção de Deus. Vamos falar com o Pai do céu. Você já olhou a pessoa, né? Conhece bem? Tem alguém desconhecido perto de você, não? Alguém que você não saiba o nome aí? Não? Então, por que eu estou pedindo para você? Eu quero que você, nessa oração, peça por essa pessoinha que está aí perto de você também. Entendeu? Peça a Deus por ela. Mas peça sim com todo o desejo do seu coração. Só, Senhor, aqui no meu lado está o fulano de tal, ou a fulana de tal, está minha esposa, o meu esposo, está meu filho, minha filha. Deus, eu desejo tanto ver essa pessoa abençoada, Deus. Eu quero ver ela muito feliz, muito alegre. Meu Deus, dá tudo que é de bom para ela. Deseje isso. Porque tudo que você desejar para o outro voltará a você em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É assim a lei espiritual. Amém? E vamos orar por essas pessoas. Oh, Pai Santo e maravilhoso, a Ti seja a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Querido Senhor, eu agradeço a Ti, junto com os meus irmãos e irmãs, pela vida de todas as pessoas que estão aqui nesta noite conosco, e aquelas que nos assistem através das redes sociais, Senhor. Te agradeço a Tua palavra, a luz que Tu traz sobre o nosso entendimento, a forma maravilhosa que Tu usas para nos levar à compreensão da prática da justiça, da verdade e do bem.
Te dou graças, Senhor, porque em todo tempo Tu tens tido cuidado de nós. E como um pastor que ama as suas ovelhas, Tu tens nos conduzido pelo caminho reto, meu Pai. Nos levado às águas da tranquilidade e aos pastos verdejantes da paz. Tu és maravilhoso, Senhor. A Ti seja a glória, a Ti seja a honra, o louvor para todos sempre. Agora, Senhor, quando chegamos no final desse nosso encontro, eu rogo as Tuas bênçãos, as Tuas graças, a Tua proteção, a Tua sabedoria, o conhecimento, Pai, sobre todos os irmãos e irmãs que nesta oportunidade vieram buscar ajuda, vieram buscar, Senhor, conhecimento, sabedoria, vieram buscar, Senhor, orientação, a luz da Tua palavra. Abençoa cada um deles, meu Senhor. Rogo também pelo Lucas, Senhor, e família, que precisam da Tua ajuda, precisam de discernimento, meu Senhor, querem resolver a vida, querem seguir em uma vida abençoada, meu Pai. Dá sabedoria, dá conhecimento a eles, Pai, como fizestes com Salomão. Expande, alarga o coração de cada filho Teu, para compreenderem dimensões maiores, mais profundas, a verdade da vida, meu Senhor. Oro também, meu Deus, pela amiga que está com um tumor na garganta, Senhor. Ajuda essa Tua filha, concede a graça da saúde, meu Senhor. Também, meu Deus, oração pelo Jonathan, que precisa de ser liberto de alguma coisa que está afligindo a sua alma, a sua família, de algo que o prende, o torna prisioneiro de uma situação ruim, de uma situação horrenda. Eu oro por esse Teu filho nesta oportunidade. Pai, Tu és o nosso libertador, a Ti pertence o poder, meu Deus. Todas as coisas são possíveis a Ti. Em o nome de Jesus, eu rogo a Tua graça para todos nós. Graças a Deus. Deus